encerrar de propósito no culto de celebração, para que todos possam sentir um pouquinho, todos possam desfrutar um pouquinho daquilo que acontece durante a nossa academia profética. Glória a Deus. Aleluia. Temos profetas nesse lugar? Há alguns, mas tem mais aí. Está enrustido esses profetas. Temos profetas nesse lugar? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, quando eu pergunto a respeito de se temos profetas nesse lugar, é justamente porque o Senhor, Ele nos escolheu para fluirmos debaixo dessa unção profética. Quando você chega na igreja da Comunhão Ágape, não há como você não ser impactado pela unção profética, porque esse é um selo que o Senhor colocou sobre nossas vidas. Aleluia! Não tem como. Se você não tinha costume de falar em línguas, quando você chegar aqui, você vai ter que se acostumar, porque você vai ver muitos falando em línguas estranhas, todos os cultos. Se você não tinha costume de ver as pessoas se movendo e indo entregar palavras, você vai se acostumando, porque aqui se movem debaixo da unção profética para poder entregar palavras. Então isso está no nosso DNA. Aleluia! A unção profética está no nosso DNA. Logicamente, como já falamos aqui várias vezes, talvez você não seja chamado para fluir no ofício profético, mas com toda certeza você foi chamado para fluir nos dons. Não há um de nós que não foi chamado para fluir pelo menos em um dom profético. Talvez você não tenha ainda o conhecimento, talvez você não tenha ainda desfrutado daquilo que o Senhor já tem reservado para a sua vida. Mas não é porque Ele não quer se revelar na sua vida em relação a esse dom profético que está aí dentro. É porque você ainda não percebeu. Mas o Senhor hoje quer fazer você perceber isto. O Senhor hoje quer fazer você perceber que Ele te chamou para um ofício profético. Agora, queridos, quando nós falamos a respeito desta unção profética, nós falamos de uma unção profética que ela não está presa em quatro paredes, como também já foi dito, eu quero reafirmar isso. Por quê, queridos? Porque durante muitos anos, a igreja no Brasil foi ministrada, e ainda é muito ministrada a respeito da unção profética, a respeito do ministério profético. No entanto, o que é que aconteceu durante todos esses anos em relação a esses ensinos que foram colocados sobre a igreja do Brasil? Aconteceu que, em uma boa parte, trouxe equilíbrio, trouxe entendimento a respeito do ministério profético. No entanto, uma outra parte fez com que esse ministério profético pudesse ficar preso dentro de quatro paredes, sem que o ministério profético pudesse ter uma visão de sair para fora. E quando nós lemos a palavra que está em Jeremias 1, 4 e 5, que diz, a palavra do Senhor veio dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Agora, queridos, faço uma pergunta. Como seremos profetas que irá tocar as nações se estamos presos dentro de quatro paredes? E se nós estamos satisfeitos em quatro paredes? Como é que nós iremos tocar as nações? Queridos, nós precisamos entender que a unção profética, ela é bênção para dentro da igreja e ela é bênção também para fora da igreja. Nós não podemos
simplesmente fazer um grupo de elite, o qual somente a igreja, somente os crentes, somente no meio dos crentes, a palavra e o ministério profético e a unção profética venham a se manifestar. Queridos, a responsabilidade fundamental do profeta, e aí eu quero colocar aqui com as minhas palavras, é você como profeta poder conectar a terra com os céus com a terra, através das palavras e através daquilo que o Senhor tem revelado no teu espírito, para você comunicar a outros. Agora, deixa eu te perguntar, se o Senhor colocar algo no teu espírito, para você comunicar a um ímpio, então você não vai comunicar porque ele não é servo de Deus? Porque ele não está no convívio eclesiástico junto com você, porque ele não participa dos cultos, porque ele não está junto, então ele não vai ouvir da palavra profética. Não podemos estar travados, queridos. Não podemos estar travados. E se nós pensarmos um pouquinho a respeito do ministério profético, à luz das Escrituras, e eu estou aqui de propósito, fazendo aqui recapitulando um pouco aquilo que já foi ministrado, mas logo nós iremos aqui entrar exatamente no tema da ministração para este dia. Então, queridos, se nós pensarmos um pouco a respeito do ministério profético à luz das Escrituras, nós podemos ver claramente, queridos, que o ministério profético tem sido bênção aqui no Brasil, tão somente para dentro da igreja. A exemplo, queridos, dos profetas do Velho e do Novo Testamento, nós vemos que eles não tratavam o ministério profético simplesmente para ser bênção internamente. Não, eles tinham o ministério profético e eles olhavam com um olhar para o reino e não com um olhar simplesmente interno. Agora, quando os profetas profetizavam, queridos, havia um grande impacto imediato que mexia com toda a nação. Um impacto de uma palavra liberada, um impacto de uma ação do ministério profético que mexia com uma nação. Os profetas, queridos, do Antigo Testamento, eles tiveram um potencial de alcançar os principais tomadores de decisões das nações. Eles tinham esta responsabilidade, e não só tinham a responsabilidade, mas eles exerciam essa responsabilidade. Antes de Moisés ser chamado para enfrentar o Egito e liberar o povo de Deus da escravidão, ele já era príncipe no Egito. O maior assessor na política, do rei da Babilônia, chamava-se Daniel. E logo depois, ele foi o primeiro ministro da Pérsia. E ele teve lá a sua grande oportunidade de falar algumas verdades poderosas para o povo de sua época. E ele trouxe transformação. Neemias, queridos, ele era protetor da taça do rei da Pérsia, que lhe permitiu receber o favor necessário para construir os muros de Jerusalém. Vamos passar aqui rápido. Samuel, o primeiro na linha dos grandes profetas judeus, também serviu como juiz político à nação. Davi se tornou o maior rei de Israel. Nós podemos ver 1 Samuel 16:2, e também Samuel 3. E finalmente, querido, os grandes profetas, Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu, Micaías, Amós e etc., eles não apenas
apenas profetizaram para as pessoas no templo ou nas sinagogas, mas eles tinham acesso à elite política do seu país. E não só acesso à elite política, mas eles tinham acesso cultural também. Agora, por que isso? Porque a mente deles não estava voltada simplesmente para poder fluir somente no meio dos teus, mas eles estavam preocupados que o seu ministério profético pudesse alcançar as nações. Elias não só profetizou a uma viúva de Sarepta, que nós podemos ver lá em 1 Reis 17. Ele também profetizou ao rei Acabe. Ele também ungiu uma pessoa para ser rei em uma outra nação estrangeira. Já pensou o nível de autoridade desse homem? Ele ungiu uma pessoa para ser rei lá numa outra nação. Você pode verificar isso em 1 Reis 19:15. Eliseu, queridos, ele não só ministrou os reis de Israel e de Judá, mas ele ministrou o capitão militar da Síria. E ele ainda deu conselhos proféticos militares ao rei de Israel. E também ministrou o rei das nações gentias. Será que você consegue entender que o profético não foi levantado por Deus para poder estar simplesmente em quatro paredes? Porque o exemplo deixado pelos profetas, o exemplo deixado por esses homens nos mostra claramente que nós não podemos ficar presos em quatro paredes. Aleluia! Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dar aleluia? Precisamos ter uma mudança de comportamento, queridos. É necessário nós mergulharmos em uma mudança de comportamento em relação ao ministério profético que Deus nos deu. Não podemos mais ser profetas que servem exclusivamente para você fluir quando você está na casa do irmão, quando você está dentro da igreja, quando você está conversando no hall da igreja, quando você simplesmente está dentro do carro, mas com o irmão. Não é isso, queridos. Outro dia dei aqui um exemplo de algo que aconteceu, um pouco engraçado. Mas eu quero repetir, tem pessoas novas aqui, eu quero repetir. Certo dia eu estava no trabalho, me ligou lá, atendi o telefone, tocou, atendi o telefonema, e lá estava lá uma menina dizendo assim: pai, me sequestraram, pai, me sequestraram, vão me matar, eles querem me matar. Eu pensei assim, ué, essa hora a Ana Lídia está na escola, essa voz não é dela. Falei, entendi. Falei, vai te matar? Não, não vai te matar não, não vai te matar não, ele não vai te matar não. Daqui a pouco entrou um cara, pegou lá o telefone e entrou o cara. Eu não estou de brincadeira, e eu vou matar mesmo, e tal, e não sei o quê, e eu estou pronto aqui para matar, e o senhor vai fazer o depósito, e tem que depositar não sei quanto. Falei para ele assim, você não vai matar ninguém. Como não vou matar? Eu não vou matar, está de brincadeira? Falei, não estou de brincadeira, não falei, é sério. Você não vai matar ninguém. Sabe por que você não vai matar? Porque a sua mãe tem orado por você noite e dia. E você só não morreu por causa das orações da sua mãe. Você sabe disso. Você está afastado, mas o Senhor está te dando chance, oportunidade de você voltar. Para você não morrer. Do outro lado só havia um sussurro. Acabou a quadrilha. Acabou a quadrilha. Acabou a quadrilha. Tenho certeza que ele desligou o telefone e falou, não dá mais para mim. Chega.
Até com um telefonema, ele me acha. Eu me rendo. Agora, deixa eu te dar um exemplo. Já pensou se dentro da minha mente eu estivesse condicionado a deixar o ministério profético fluir só se eu estivesse conversando com um irmão na igreja ou com outro servo de Deus? Será que aquele, vamos chamar de ex-bandido, que eu creio que ele foi liberto, em nome de Jesus. Será que aquele homem poderia ser tocado por esta palavra? Porque eu também não imaginava que alguém fosse ligar lá e fosse dizer que estaria sequestrando, que era minha filha e tal. Eu não imaginava, não fazia ideia. E quando eu atendi o telefone, eu também não sabia o que falar. Aquilo não estava programado dentro de mim. Ou não, vai te ligar assim e você vai dizer isso. Não, não foi dessa forma. Naquele momento, eu não sabia de nada. Mas quando eu atendi o telefone e aquela menina começou a falar, primeira coisa que eu fiz foi dizer: Senhor, o que é que está acontecendo? Eu te desafio você fazer esse tipo de pergunta. Eu te desafio você fazer esse tipo de pergunta. Antes de tomar atitudes, faça a pergunta: Senhor, o que está acontecendo? Como é que o Senhor quer aqui? O que é que o Senhor quer fazer com essa situação? Como é que o Senhor quer desenrolar essa situação? Como é que o Senhor quer lidar com essa situação? O que é que o Senhor tem para poder ser revelado em relação a essa situação? E eu imagino que os profetas naquela época, queridos, eles faziam esse tipo de pergunta ao Senhor, porque o espírito do profeta estava lá aberto para receber aquilo que o Senhor tinha para depositar. No entanto, ele vivenciava muitas coisas durante o dia, assim como nós também vivenciamos muitas coisas durante o dia. E se nós não fizermos perguntas, muitas vezes ficamos sem respostas, justamente porque nós não nos colocamos à disposição para que o Senhor falasse, para que o Senhor possa falar ao nosso espírito, trazer revelação, trazer direcionamento, trazer respostas. Ei, querido, deixa eu lembrar uma coisa. O ministério profético, eu vejo o ministério profético muito ligado com a palavra que diz que o Senhor não veio esmagar a cana quebrada e nem apagar o pavio que ainda fumega. Tem muita gente aí fora, queridos, precisando de uma palavra para poder se levantar. E ainda a Bíblia diz que o Senhor veio para levantar o caído e para dar força àquele que está sem vigor. Será que Ele quer usar quem para isso, querido? Quem é que o Senhor quer usar como instrumento de precisão, ferramenta precisa para poder cumprir com a palavra? Ele quer usar você. Ele quer te levantar debaixo dessa autoridade para você decretar no reino e o Senhor cumprir aqui na terra. Declava xere de candore de gárvias. De flore de candaramanture de clavachevias. Precisamos ser profetas dentro da igreja. Mas precisamos também ter um plano de expansão. Que vai além. Que vai além das quatro paredes. Vamos aqui rapidamente. Analisar a diferença entre sermos profetas que irá alcançar o reino, profeta que vai se relacionar com o circular, mas com um propósito para o reino. Sabe por quê? Porque muitas vezes na qualidade de profetas, nós temos a mania de achar que somos simplesmente mais santos do que todo mundo. Porque Deus fala comigo, então eu sou mais santo do que todos. E se eu sou mais santo do que todos, então não falo com os descrentes. Como é que vamos alcançar o propósito do reino? Se eu não falo com os descrentes.
Como é que eu alcanço as pessoas? Se quando os descrentes me olham, ele fala, aquele crente ali, gosto nem de passar perto dele. Meu pai dizia assim, ele acha que está com o rei na barriga. Aquela pessoa ali, como pode? Depois fala que é crente. Olha só. Olha só. Acha que está com o rei na barriga. Só ele pode. Não, queridos. Chama eles para perto. Chama eles para perto. Comece a mostrar o amor de Cristo que está dentro de você. Ainda que a unção profética, ela tem essa aparência de ser um leão colocado para fora, muito bravo. Mas um leão nas mãos do Senhor, ele também tem amor. Você tem que ser um leão para poder, em Cristo, destruir as obras do diabo. Mas você tem que ser alguém com amor para poder trazer para perto os perdidos. Certa vez, eu me lembro de um profeta, e naquele momento, na igreja dele, esta unção de impor as mãos e as pessoas cair, estava em ascensão ali naquela igreja. Aquela unção veio fortemente. E certa vez um repórter de uma emissora dessa grande, ele esperou, esse profeta teve uma reunião num prédio comercial, e ele descobriu, e levou lá uma junta lá de repórteres e tal, e ele quis envergonhar o profeta. Então ele chegou e, quando ele abriu a porta do elevador, lá estava aquele monte de repórteres. E a primeira pergunta que eles fizeram foi a seguinte: o senhor pode nos explicar aqui como é que é esse negócio de ficar caindo no chão? Nós queremos saber, porque o povo quer saber, né? Será que não tem nada combinado? E o profeta estava com uma garrafinha de água na mão. Estava com uma garrafinha com água na mão. O profeta disse assim, vocês querem saber? Vou explicar. Fica tranquilo, vou explicar para todo mundo. Todo mundo vai entender aqui. Enquanto ele estava falando, ele abriu a garrafinha. E ele fez assim. Para cair, é assim. Quando jogou a água, foi câmera, foi repórter, foi microfone. Todos eles caíram lá. Quando eles levantaram, agora vocês entenderam como é que cai? Logo depois, sabe o que acontece? Todos eles estavam lá na igreja deles, querendo cair mais uma vez. Então, queridos, agora se aquele profeta tivesse feito ao contrário, não tenho conversa com vocês. Imprensa, não tenho conversa com vocês. Mas nós queremos, não, minha vida é santa, eu não me misturo com isso. Será que ele teria a oportunidade de mais uma vez deixar Deus usar a vida dele para poder tocar aquelas pessoas perdidas, porque aquelas pessoas estavam perdidas, ali elas estavam como instrumento do diabo para tentar envergonhar, só que o Espírito Santo fez uma reviravolta, e aquilo que era para ser vergonha, foi vitória, porque Deus transformou a vida daqueles homens. Não se isole, não se coloque em um patamar onde Deus não te chamou para ser colocado. Não se coloque como se você tivesse uma vida tão santa que você não pudesse nem conversar, nem falar com as pessoas lá fora. O que é isso? Jesus deixou o exemplo, ele falava com todos. Porque
que é que você não vai fazer isso? Por que é que você não vai abençoar os que estão lá fora, através do ministério, do chamado e da unção profética que Deus tem depositado na sua vida? Vamos aqui rapidamente analisar um pouquinho a diferença entre os profetas do reino em ascensão e os profetas da igreja. Os profetas que estão preocupados em alcançar o mundo lá fora, os profetas que estão preocupados de uma maneira estratégica, conseguir se infiltrar no mundo circular para poder levar transformação, e aqueles profetas que simplesmente estão preocupados em se mover dentro da igreja. Os profetas do reino, queridos, falam do coração de Deus para todos, e os profetas da igreja falam somente para a igreja. Os profetas do reino orientam a igreja, mas também orientam os reis, príncipes e outras autoridades, e ele também orienta aqueles que estão lá fora, lidando com a cultura, lidando com as artes, etc. Agora, os profetas da igreja orientam simplesmente outros profetas. Ou ele orienta a igreja apenas com o grande objetivo de alcançar a liderança e nada mais. A influência dos profetas do reino toca o coração daqueles que podem mudar a cultura. Você já imaginou? Você como profeta, você ter um relacionamento de influência com pessoas que podem mudar a cultura? Sabe aqueles caras que têm 30 milhões de seguidores no Twitter, só falando asneiras? 30 milhões de seguidores lá no YouTube, só falando bobagem. 40 milhões de seguidores lá no Facebook, só falando lorota? É ele que Jesus quer te usar para ganhar. É ele que o Senhor quer que você se aproxime e diz assim, diga para ele, olha, o que Deus tem para a sua vida é isto, isto, isto e isto. E aí aquela pessoa se colocar para dormir pensando, o que aquele homem falou comigo? O que é que aquele homem falou comigo? Deus, eu vou querer saber um pouco mais desse Deus. E passado-se algum tempo, aquela pessoa poder fazer um post diferente. Olha, não sou mais aquele, agora sou transformado, porque tive um encontro com Deus, tive um encontro com Jesus. Um homem de Deus me parou e falou comigo, me entregou uma palavra, e essa palavra ardeu dentro do meu coração, e me trouxe transformação. Agora o que você vai ver escrito aqui nos meus posts vai ser isto, 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 isto. Talvez perca lá uns 20 milhões, mas ganhe 20 milhões. Agora, por que é que eu não vou me colocar à disposição? Por que que eu não vou estar à disposição de Deus para poder ser instrumento e mudar a cultura? Por que é que não? O porquê? Vamos lá. A chamada dos profetas do reino pode influenciar uma comunidade como um todo. Os profetas da igreja interagem, entregam palavras apenas nos cultos, isso eu já disse, e para os irmãos. Porque tem alguns profetas que se travam, e eles só entregam palavras se for para um irmão que ele conhece. Se não for, você precisa romper com isso. Porque quando você romper internamente, você vai ser enviado a romper lá fora também. Aleluia. Glória a Deus. Os profetas do reino, muitas vezes, têm livre entrada nos palácios governamentais.
E os profetas da igreja têm entrada restrita nos gabinetes pastorais. Como eu disse, Deus está mudando isto. Ao longo de um tempo, a igreja tem sido ministrada a respeito. Não são proféticas. Graças a Deus, graças ao nosso Senhor. E aí eu falo sério, com firmeza. Aqui nós não temos esse tipo de profeta que foi levantado para destruir os outros, para derrubar os outros. Graças a Deus, aqui não temos. Mas aí fora já vivenciamos muitos profetas que usam da unção que Deus colocou sobre a vida deles, não para levantar o caído, mas eles usam para poder derrubar. Profetas que querem fazer a obra de Deus lá nos hospitais, querem fazer o trabalho social nos hospitais, mas quando ele chega lá no hospital, a palavra que ele entrega para o doente, que está lá quase morrendo, é a seguinte: ou você se converte, ou daqui a 2 minutos você morre. O que é que você acha que vai acontecer com aquele doente que está lá, arrebentado? Ele já está... O que você acha que vai acontecer com ele? A probabilidade dessa palavra se cumprir é grande. Porque aquela pessoa que já está lá arrebentada, ela vai se entregar àquilo, ela não tem força mais para se levantar. E ainda vem alguém e coloca mais uma palavra de peso. Agora, se você for profeta, que chega lá e leva uma palavra que vai levantar, que vai trazer esperança ao coração, que vai fazer entender, aquela pessoa entender que em Cristo há uma saída, que em Cristo ele terá cura, que em Cristo a vida dele será mudada assim. Despertar a fé dentro do coração daquela pessoa, de tal forma que aquela pessoa que estava já entregue, esperando a morte, possa dizer assim: eu creio que Deus poderá me mudar, eu creio que Deus poderá trazer cura para a minha vida. Aleluia. Queridos, os acontecimentos da atualidade fazem parte das profecias dos profetas do reino. Agora, os profetas da igreja profetizam somente sobre as questões e eventos referentes à igreja. E ainda é difícil, e eu me coloco debaixo dessa palavra, tá? Porque profetizando para a igreja é diferente ainda de você profetizar para alguém individualmente. A igreja de Cristo precisa ouvir mais daquilo que está no coração de Deus em forma de revelação vinda dos céus. E Ele quer te usar para isso. Aleluia. Glória a Deus. Eu já falei a respeito dos relacionamentos. Os profetas do reino, queridos, se movem em treinamento com o objetivo de levantar líderes para o reino, para as nações. Os profetas da igreja treinam líderes simplesmente para dentro da igreja. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não está te levantando para você ser profeta tão somente dentro da igreja. Deus está te levantando para que você possa exercer essa liderança profética, que você possa exercer esse ministério profético e ser bênção lá fora, e lá fora você ganhar outros, dos quais serão também transformados pelo poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que você pudesse entender uma coisa. Nós precisamos de
conseguir separar esta questão de você se prender, porque você pensa o seguinte: se eu não tenho ofício, chamado no ofício profético, então eu não tenho como me aprofundar nisso. Tem sim, querido. Tem sim. E eu vou te dar um exemplo muito simples nisso. Se você tem um dom profético, já é o suficiente para você se aprofundar e deixar Deus te usar de uma maneira extraordinária para abençoar lá fora, para mudar cultura e para alcançar nações. Eu vejo homens de Deus, queridos, que muitas vezes ele só tem um dom. Ele tem dom de cura. E ele viaja o mundo inteiro se movendo neste dom de cura. Degev assuri telefas. Churi clavaste comante de ganda facide ro. Blufurgadar gandelefas. Qual é o dom que está aí dentro, querido? Qual é o dom que Deus colocou aí dentro? Talvez você tenha até mais de um, mas você está se prendendo, porque você está achando que este dom é só por algumas ocasiões, só por alguns instantes, sabe? Quando Deus se lembra de você, aí Ele vai te usar. Não, querido, Ele te colocou esse dom aí dentro. E eu já disse e vou reafirmar, você precisa fazer perguntas. Quando você está debaixo de uma atmosfera profética, você não tem que ficar esperando. Deus, o que o Senhor quer? Esperando Deus fazer alguma coisa. Você precisa interagir debaixo da atmosfera profética. Com certeza, Deus mandou a atmosfera porque Ele quer fazer algo, Ele quer realizar algo, e Ele precisa usar você. Só que você está distraído, preso nas suas indagações. Será que sou? Será que não sou? Será que o dom está em mim hoje? Será que o dom hoje, será que o dom está aqui dentro? O dom está aí todos os dias. Ele depositou. Você precisa ativar e reativar. Você precisa estar debaixo da atmosfera e entender que Deus quer te usar. Você precisa entrar num ambiente, seja dentro da igreja ou seja fora da igreja, e entender que a unção está aí dentro. Turque andar laganturgue delefácia. Sturri delefia suco plavandergue. Quando eu entro no ambiente, queridos, a primeira coisa que eu faço é a pergunta seguinte: o que o Senhor tem para fazer aqui dentro, Senhor? O que é que o Senhor quer fazer aqui dentro? Como é que o Senhor quer se mover aqui dentro? Certa vez eu fui até uma oficina, centro automotivo ali, e eu entrei naquele centro automotivo e eu fiz a pergunta: o que é que o Senhor quer fazer aqui dentro, Senhor? Eu faço a pergunta e vou passando o raio-x. Não, vamos melhorar. Raio-x é antigo, né? Eu vou passando o scanner. Vou escaneando. O que é que o Senhor quer fazer, Senhor? E aí, faz a varredura. Não dá outra. Dali um pouco, o scanner para. É aquele. Ou é aquela. Agora, o que é que o Senhor quer com ela? E aí, existem algumas situações que ele fala. Existem outras situações que você tem que só que obedecer. Mas que ele se manifesta. Eu estava naquele local. E eu falei com o Senhor. Fiz a varredura. Logo eu vi um homem assim, perto de um elevador de carro. Falei: Deus, o que o Senhor tem com esse homem? O Espírito Santo me disse assim: hoje ele tem 70 anos, mas ele está afastado desde os 16. Diga a ele que desde os 16 eu nunca me esqueci da aliança que foi feita.
Da blagaçu andurgue degelefas. Defurga degelefas. Diga a ele que a avó dele que levava ele para a igreja. Quando eu falei isso para esse homem, só que esse homem, imagina só, homem com 70 anos, e ele está afastado desde os 16. Imagina como estava o coração desse homem, quantas coisas ele vivenciou, quantas situações passaram pela vida desse homem. Mas quando eu falei para ele que a avó dele que levava ele, aí ele desabou. E o Espírito Santo falou assim: ele está chorando, ele está tocado, mas ele ainda não está convencido. Usou a palavra certinha, isso aí. Fala para ele assim que eu sou Deus, e quando eu quero libertar, eu trago a pessoa para ser liberta. Eu falei, só que eu não sabia o que Deus ia fazer. Quando eu falei isso, olha, Deus é Deus, e quando Ele quer trazer libertação, Ele traz a pessoa no local certinho para ser liberta. Deu 3 minutos, me apareceu um jovem, desesperado, e o jovem falava assim: eu preciso ser liberto, eu não aguento mais, as drogas estão me matando, eu preciso ser liberto, ore por mim, eu estou olhando você aí, fazendo isso aí, eu preciso ser liberto. Eu falei: está vendo aí, ó? Eu acabei de falar aí, olha aí. Bom, naquela manhã, tanto aquele homem, quanto aquele jovem, saiu de lá, tocado pelo poder de Deus. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Queridos, Deus te chamou para ser bênção na vida de pessoas lá fora também. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos aqui algumas esferas, tanto eclesiástica como também circular, que nós iremos profetizar nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de te convidar a vocês se colocarem de pé. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Te plavasipo comandegendelefácio. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui, porque eu não quero que ninguém saia daqui de dentro com o sentimento de que agora não tem mais importância você profetizar dentro da igreja. Não foi isso que eu disse, não foi isso que nós ensinamos durante todos esses dias. O que nós falamos é que você precisa valorizar aquilo que você está fazendo internamente para poder levar lá fora, porque o efeito que tem você profetizar dentro da igreja é um, o efeito que você tem profetizando lá fora é outro. Deus quer te usar das duas formas, é isso que eu disse. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, vamos colocar aquele microfone. Tem como colocar um microfone aqui? Tem? Glória a Deus. Queridos, nós vamos ter aqui um período onde que nós vamos profetizar a respeito de alguns ministérios aqui. Nós vamos profetizar em cima desse direcionamento liberado nesta manhã.
Isso não quer dizer que se Deus tiver te dado alguma palavra para você entregar aí a alguns irmãos, você não vai entregar. Você vai entregar sim, porque profecia não é comida. Você não vai ficar comendo a profecia. Profecia é para você entregar. Aleluia. Então, queridos, ó, à medida que nós fomos anunciando aqui, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui profetizar com o direcionamento que nós estamos dando. Quero que você saia do seu lugar e venha aqui ministrar, profetizar para o ministério da palavra profética. Saia do seu lugar e venha aqui. Aleluia. Um entendeu. Quando um entende, os outros também entendem, porque só falta só encorajamento. Vai lá, Daniel. Mostra como é que Deus quer fazer com você. Israel, nós queremos vencer, Senhor Deus, declarar que Tu és Deus sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos, Senhor, que nessa manhã, Pai, sejam levantados aqui, Senhor Deus, homens e mulheres, Pai, que farão a diferença nesse mundo, Senhor. Nós declaramos, Senhor, sobre a vida desses nossos irmãos, Pai, que a coragem e a ousadia do Espírito Santo, Senhor, tomarão as suas vidas, Deus, e nada impedirá, Senhor, o Teu fluir na vida deles. Nós queremos declarar sobre eles, Pai, a ousadia, Senhor, do Espírito Santo. Nós queremos quebrar agora todo espírito de timidez, todo espírito de intimidação, em nome de Jesus. E nós declaramos, Senhor, sobre esse povo, um povo forte, um povo guerreiro, um povo que fará diferença, Senhor, que entenderá que ao sair por essas portas, eles estarão em campo missionário, que ao sair por essas portas, eles encontrarão pessoas que precisam, Senhor, ouvir a Tua voz, pessoas que estão desviadas, pessoas que estão perdidas, pessoas que precisam, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, um levante, Senhor Deus, espiritual desse povo, não, Senhor, para o mal, mas para o bem. Um levante, Senhor Deus, que fará diferença, Senhor, não somente na vida deles, mas de toda pessoa que estiver ao seu redor. Por isso, Senhor, opera agora, libertando toda a mente, Senhor, de toda a prisão, Senhor, libertando toda a mente, Senhor Deus, de todo o impedimento, Senhor, humano ou espiritual, para que a Tua palavra seja fluída através das nossas vidas. É o que nós declaramos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Eu quero que você saia do seu lugar e você venha aqui ministrar, profetizar a respeito do ministério de manifestações e sinais. Aleluia. Saia do seu lugar aí. Venha profetizar aqui a respeito dos ministérios de manifestações e sinais. O Senhor está caindo sobre todos nós. Assim como Jesus morreu, subiu, sentou à direita do Pai, derramou esse Espírito, já está sobre todos nós. Para que nós, morrendo com Ele, ressuscitemos com Ele, ocupemos este lugar e nós possamos co-governar junto com Ele. É nessa co-governança do Reino, nessa comissão, em santidade, separados, consagrados, obedecendo e mais do que obedecendo, como nazireus, porque nem tudo nos convém, tudo pode ser visto, mas nem tudo nos convém, e também em justiça, caminhando em justiça, porque Ele morreu, Ele se fez pecado para que possamos libertos, e nós temos que nos fazer justiça para a Sua glória. E quando formos anunciando a vida dele, que Ele vive e que Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, a justiça dele andará à nossa frente e a Sua glória na nossa retaguarda, manifestando sinais e maravilhas, sim, Deus, para que os surdos possam ouvir. Aleluia. O poder de revelação,
poder de sabedoria, Aleluia. sabedoria, conhecimento. O céu tenham visões, e os mortos se levantam. E levanta, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que todos Aleluia. estar vivos, ressuscita, e na ressurreição de Cristo, que nós possamos nos levantar com ousadia, em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está se derramando sobre cada um de vocês, sobre esta igreja, sobre São Paulo, sobre o Brasil, sobre o mundo, porque a terra toda estará cheia da sua glória. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero que você saia do seu lugar e venha aqui profetizar a respeito do ministério de intercessão. Isso, saia do seu lugar e venha profetizar a respeito do ministério de intercessão. Vamos, queridos, vamos para nós precisamos ganhar tempo, isso. Eu declaro no mundo espiritual que toda igreja é intercessora. Aleluia. E eu declaro que cai por terra agora toda palavra colocada que entrar na brecha, eu tenho retaliação. Eu declaro que este versículo não está na Bíblia. Aleluia. E em nome de Jesus, toda igreja é intercessora. E é intercessora da sua casa, intercessão na sua vida, intercessão no ministério. Eu declaro intercessão nos departamentos, eu declaro intercessão no pastoreio. Eu declaro intercessão pelo país, pelo mundo, até Jesus voltar. E declaro que o maior intercessor aqui na nossa igreja, em toda a nação, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Saia do seu lugar e venha aqui ministrar, profetizar a respeito do ministério de libertação. Venha. Oh, glórias. Aleluia. Senhor, nós sabemos que todos esses dias o qual a tua igreja passou aqui é algo que já acontecia há muito tempo atrás. Como diz a palavra em 1 Samuel, em um momento Aleluia. em que Davi estava sendo perseguido por um espírito de ódio e que afligia a vida de Saul. Naquele mesmo momento, Saul foi instrumento do inimigo para querer tirar a vida de um rei que estava já para ser tomado em teu reinado. Mas Saul foi a um lugar aonde existia um povo, Samuel com seus profetas, ali numa escola de profeta, em Ramá, aonde todos eram tomados e cheios do Espírito Santo de Deus. E quando aquele homem cheio de ódio, cheio de planos para querer tentar matar alguém que Deus havia escolhido, estabelecido no reino de Deus, antes mesmo de ser tomado como rei, Deus o livrou da morte. E quando este homem cheio de ódio entra naquele lugar onde existia profetas, como aqui existem profetas, homens e mulheres que se levantaram para amar a Cristo primeiramente e ser instrumentos de Deus, estavam cheios do Espírito Santo de Deus, e aquele local estava tomado pela glória de Deus, como aqui nesta manhã, aqui nesses dias estão tomados pela presença do Espírito Santo. Este homem cheio de ódio, Saul, ele não conseguiu levantar a espada, porém o Espírito Santo de Deus que ali habitava constrangiu de maneira tão grande, tão linda, que ele caiu em terra. A Bíblia diz em 1 Samuel 19, do 22 ao 24, depois vocês leiam,
que ele caiu em terra e se despiu. Mas ele não se despiu pelas vestes, e sim pelo ódio, por tudo aquilo que estava tomado por ele, e ele foi liberto por aquele ódio. Queridos, feche os seus olhos, erga as suas mãos. Esse espírito que lá habitava em Ramá hoje está aqui. Você veio para Ramá, para a casa dos profetas, para este altar, o qual vocês vão ser libertos de todo engano, de todo ódio, de toda construção. Que estes tempos ruins, que este mundo horrível, esse sistema maligno que tenta aprisionar as nossas mentes, não vão mais aprisionar, porque nós somos livres. E já foi pago alto preço na cruz do Calvário, que nós somos livres para governar, para profetizar, para manifestar a grande palavra do Ide, profetizar, para levar a cura, para levar boas novas para os feridos. Queridos, nós estamos aqui como instrumentos de Deus, por isso se posicione. Pegue tudo aquilo que está aqui, tudo que você está sendo cheio, e leve para as nações, leve para a tua casa, para o teu emprego, para a faculdade, para a tua empresa. Aonde você passar, você tem que marcar uma pessoa. Aonde você passar, a luz de Cristo tem que brilhar. E aonde você passar, o perfume de Cristo tem que exalar. Deus, obrigada, Senhor, obrigado por esta palavra, por essa direção, obrigado por essa igreja que tem se atentado, Pai, para trazer, Senhor, esse movimento profético, essa unção nova para essa geração, Pai, levantando profetas, homens e mulheres que entendem o teu chamado, livres de qualquer condenação, livres de qualquer pecado, livres de qualquer palavra enganosa, Pai. Senhor, libera o teu povo, Pai, para que eles vão e dê muitos frutos, Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quero que você saia do seu lugar e venha aqui profetizar a respeito do ministério das prosperidade e finanças. Quem é que vai sair do seu lugar e vai vir aqui? Prosperidade e finanças, não tem ninguém. Eu profetizo em nome de Jesus que todas as palavras, os ensinos, os princípios, tudo que já foi falado nesse altar para esta igreja, todas as sementes que foram lançadas nos nossos corações a respeito de honra, a respeito de dízimos, ofertas, a respeito de cuidado nas finanças, de boa administração, que estas palavras irão florescer na vida de cada um dos meus irmãos aqui, e que nós seremos sim para o mundo uma referência de pessoas que prosperam dentro dos princípios do Senhor e não dessa situação caótica que está o mundo. Em nome de Jesus, que o Senhor estabeleça homens e mulheres que possam entrar em qualquer lugar sem nenhuma vergonha. Oh, glória! Homens que pagam os seus impostos. Sim, homens Jesus. que fazem aquilo que é necessário fazer. Homens que podem ser referência de que prosperar é algo que está no coração do Senhor. É Ele quem faz, é Ele quem abre as portas dos céus, é Ele quem faz crescer os nossos celeiros, e não é na força do nosso braço apenas, mas é necessário sim fazer a nossa parte, e nós temos sido ensinados para continuar sempre aprendendo, para continuar sempre trabalhando dentro dos princípios que o Senhor estabeleceu, e que esta palavra esteja sobre nós, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Quem é que vai profetizar sobre o ministério da adoração? Aleluia. Nós nos levantamos como igreja do Senhor nessa manhã. Nós profetizamos sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação, que está
está sendo levantada uma geração de adoradores que o adoram pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar, que o adorem em espírito e em verdade, que denunciam o pecado. Santo! Nós nos colocamos agora como os verdadeiros adoradores. Sim, Deus. E dizemos: Espírito Santo, Sim, Deus. pode nos usar, nos levante como atalaias do Senhor para essa geração corrompida, que nós possamos ser sal, que nós possamos ser luz, que nós possamos levar o Evangelho através da tua adoração, Senhor, que nós possamos tocar as vidas, que nós possamos fluir no teu Espírito, que possamos ter ousadia, que tudo que está atrapalhando, que tudo que está barrando o ministério de adoração seja quebrado agora em nome de Jesus, e venha fluir a adoração. Aleluia! Queridos, agora eu gostaria de sair da esfera eclesiástica e entrar agora na esfera secular, porque nós precisamos profetizar sobre a esfera secular também. Você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui ministrar a respeito das artes e as comunicações. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Chega de simplesmente nós ficarmos reclamando do que está passando na televisão. O quanto você tem profetizado mudança? Aleluia. E será assim, como fontes de águas que borbulha e brota da igreja. Sim, Deus. E ele escorre para fora, escorre pelas ruas, e desce pelos metrôs, e desce pelos pontos de ônibus, e vai brotar pelas escolas. Fontes de água pura, cristalina, que leva a verdade, que impacta os corações, que leva identidade restaurada. E será assim as artes do Brasil, com poder para levar um ideal, de Cristo, do ser humano restaurado. E as artes serão impactadas pelo poder redentor do Espírito Santo de Deus. E haverá brilho nos olhos de quem fala, e haverá raios e trovões de quem fala. Aleluia! E a TV, o Senhor vai colocar pessoas estratégicas em lugares estratégicos para a glória dele, porque existem muitos formatos diferentes e Deus quer e vai salvar a todos eles. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Saia do seu lugar e venha aqui profetizar a respeito da nossa política, da política do nosso país. Vem aqui. Aleluia. Não há ninguém para vir aqui profetizar a respeito da política do nosso país? Aleluia. Espírito Santo, muito obrigado pela tua presença, Senhor. Senhor Deus, em Provérbios 21, fala que o coração do rei é como uma corrente de rio, que facilmente é movida pelo Senhor, direcionada para onde Ele quer, Senhor. Pai, eu sei que o presidente do nosso país é um simples ser humano, Senhor Deus. Toca no coração dele, Pai. Levante profetas ao redor dele, pessoas de Deus, Senhor. Sim, Deus. Para tocar a vida dele, Senhor Deus, e que ele faça as coisas, Senhor Deus, em prol do povo da nação brasileira, Senhor Deus. Nós somos um país tão próspero, Senhor Deus, mas infelizmente alguns grupos, Senhor Deus, têm direcionado para outro lado, para benefício próprio, Senhor Deus, da nossa nação, Senhor. Por favor, Pai, toma na sua mão a nação brasileira, Senhor Deus. Nós somos um país, Senhor Deus, de muitas nações numa nação só, Senhor Deus. Somos celeiros de missionários, Senhor Deus. Toca nessa nação, Pai. Toque nossos governantes, Senhor Deus. Que paremos, Senhor Deus, de criticar os nossos políticos, Senhor Deus, e comecemos a orar por todos eles, Senhor Deus. Por favor, Espírito Santo, toque em nosso coração, Senhor Deus, para que a nação brasileira, Senhor Deus, seja um país, Senhor Deus, que vai transformar, Senhor Deus, sim, o mundo, Senhor Deus, e converta o coração para Cristo Jesus, Pai.
Em nome de Jesus. Aleluia. Derrame, Senhor Deus Pai, o teu amor. Senhor Jesus, derrame a tua graça. E Espírito Santo, que tenhamos comunhão cada vez maior contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui profetizar a respeito do Ministério da Defesa do nosso país. Sabe por quê? Porque eu vejo muitas pessoas, muitos brasileiros abrindo a boca e dizendo assim: o exército brasileiro não é de nada, a marinha brasileira, coitada, a aeronáutica brasileira, coitada, a polícia, coitada. E o quanto nós temos nos levantado para interceder e profetizar a respeito do Ministério da Defesa do nosso país. Nós não podemos ser simplesmente aqueles que acusam ou que ficamos reclamando. Precisamos tomar uma atitude. Deus nos deu autoridade para isso. Saia do seu lugar e vem aqui profetizar a respeito do Ministério da Defesa. Aleluia, venha profetizar. Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, vem aqui. Aleluia. Rebianda la besu e cantarai, sou. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora apresentar, Senhor, diante do teu altar, Senhor, toda, Senhor Deus, a área, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, todas as defesas do nosso Brasil, Senhor. Deus, muitos têm se levantado com palavras, Senhor, de peso, dizendo, Senhor Deus, que irão tomar a nossa nação. Mas nós agora quebramos todas essas palavras de peso em nome de Jesus. Nós ordenamos agora, caia por terra. Nós declaramos a nossa nação é a nação do Senhor Jesus. Ribianda labiaçu e cantaramanaia. E não tem poder, não tem poder. Senhor, nós declaramos agora e profetizamos, Senhor, a salvação, Senhor, para esses homens que estão à frente, Senhor Deus, dos ministérios da Marinha, Exército, Aeronáutica. Senhor, nós sabemos, Senhor Deus, também, Pai, que temos, Pai, homens e mulheres, Senhor Deus, na Polícia Militar, na Polícia Civil, Senhor. Nós queremos, Senhor, agora profetizar, ó Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas, Pai, possam ser alcançadas, que essas pessoas, ó Deus, em nome de Jesus, possam fazer a diferença ali naquele lugar. Usa o Senhor Deus com boca profética, em nome de Jesus, ter ousadia, intrepidez, decaçuianda ramanaia sou. Deus, em nome de Jesus, levanta-nos, Senhor Deus, como igreja relevante. Levanta-nos, Senhor Deus, como igreja que faça a diferença, ó Deus, onde nós estivermos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir em especial, Senhor Deus, sobre a Major Maria Aparecida, sobre, Senhor Deus, a Coronel Maria Aparecida, a Coronel Ana Cláudia, Senhor Deus, os coronéis que estão ali na frente, Senhor, na administração de São Paulo, em nome de Jesus, decaçuianda ramanaia sou, e caia por terra, ó Deus, em nome de Jesus, todo principado, toda potestade, todo o reino das trevas que tentar contra a nossa nação, nós declaramos nulo todas as obras das trevas, em nome de Jesus, em nome. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós não podemos mais ver simplesmente os policiais saindo das suas casas para poder trabalhar e eles não voltam para casa porque são mortos durante o dia de trabalho. Nós temos que nos levantar e profetizar contra esta ação maligna do diabo para destruir a vida desses homens, que muitos deles se colocam na linha de tiro, que muitas vezes era para atingir eu e você, e eles estão lá. Nós não temos que olhar simplesmente para a área corrupta, mas nós temos que olhar para a área corrupta e profetizar transformação, e nós temos que olhar para a área daqueles que também estão lá trabalhando corretamente e profetizar que Deus guarde eles. Aleluia. Quero que você se levante do seu lugar e venha aqui profetizar a respeito do Ministério da Justiça do nosso país, do Judiciário do nosso país. Quero que você venha aqui profetizar a respeito do grande acontecimento que nunca aconteceu antes no nosso país. Quero que você venha profetizar a respeito da Lava Jato, que está acontecendo lá em Brasília, que está acontecendo em Curitiba, que está acontecendo no Rio.
Venha, saia do seu lugar e venha profetizar. Venha, querido, saia do seu lugar e venha. Venha profetizar que Deus possa conduzir isto de uma maneira excelente, como Ele sabe. Amém, Senhor. Nós nos colocamos na Tua presença. Glória a Deus. Apresentando a política do nosso país. Sturga Nós Davi. apresentamos, Pai, o Ministério de Justiça, Senhor. Pai, só o Senhor sabe o tamanho da sujeira que se esconde. Mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que revela as coisas ocultas. Por isso nós te agradecemos, Pai, por essas situações, por essas lava-jatos que têm acontecido. Porque nós sabemos que é o Senhor trazendo justiça, Senhor. E nós profetizamos em nome de Jesus sobre essa nação, sobre a nossa justiça, Senhor Deus, integridade. Em nome de Jesus, Pai, profetizamos sobre a nossa justiça, Senhor Deus, um tempo de honestidade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, clamamos por restauração de princípios. Em nome de Jesus, nós quebramos todas as palavras que foram lançadas de maldição sobre a nossa justiça. As palavras que muitas vezes nós mesmos dissemos que o Brasil não tem jeito. Nós quebramos no poder que é no nome de Jesus. Nós como igreja agora quebramos no mundo espiritual essas palavras de maldição e profetizamos palavras de bênção, palavras de que o país, que o nosso país, o nosso Brasil é um lugar de terra fértil. Profetizamos em nome de Jesus sobre a nossa justiça, caminhos liberados. Em nome de Jesus, Pai, todos aqueles processos que muitas vezes, Pai, as pessoas não dão atenção, nós declaramos sobre eles liberação em nome de Jesus. Pai, que pessoas que têm esse poder, Senhor, que trabalham no poder judiciário e que são teus filhos, nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que eles, Pai, sejam colocados em lugares especiais. Em nome de Jesus, que eles sejam colocados em lugares estratégicos, Pai. E, Senhor, assim como o Senhor enxergou Davi tão pequeno, o Senhor possa fazer, assim como Davi, com esses teus filhos que estão lá, Senhor, grandes, em nome de Jesus, Pai, para que, Senhor, esse país perceba e enxergue que existe um Deus e que esse Deus é o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Que você possa sair do seu lugar e vir aqui profetizar a respeito da economia do nosso país. Saia do seu lugar e venha profetizar a respeito da economia do nosso país. Aleluia. Tem tantos com vontade e ninguém saiu do lugar. Amém. Aleluia. Neto, você aumenta aqui um pouquinho? Que eu vou Glória a falar Deus. Pode deixar o Ricardo também. Glória a Deus. Senhor, eu profetizo sobre essa Sim, Pai, que possamos ver, Pai, tua mão agindo, Senhor. Sim, Pai, que teu sopro venha, que teu vento venha, Senhor, e venha trazendo prosperidade, Pai, e venha trazendo crescimento, Senhor. Sim, Senhor, e venha, Pai, colocar a tua mão de prosperidade, Senhor, sobre esse lugar, Senhor. Que o Senhor possa acordar, Pai, a igreja brasileira, Senhor, e que eles possam ser, Pai, os pilares para essa prosperidade. Eles possam ser o canal, Senhor, com a integridade, sim, com a santidade, fazendo tudo como deve ser feito, Senhor, conforme diz a tua palavra, Senhor. Que possamos, Pai, ter essa economia, Pai, aquecida, sim, que todo o levante do inferno caia por terra agora em nome de Jesus. Sim, Pai, que todo abatimento seja paralisado e possa ser renovada as forças, Senhor. Sim, Pai, em nome de Jesus, que possa ser renovada, Pai. Sim, Pai, as forças de cada empresário, sim, Senhor, de cada pessoa, Senhor, deste país, Senhor. Assim profetizamos em nome de Jesus. Glória a Deus. E para nós encerrarmos, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui profetizar sobre o Ministério de Trabalho e também sobre o Ministério Social do nosso país. Ministério do Trabalho e o Ministério Social do nosso país. Saia do seu lugar e venha cá. Venha aqui profetizar. Glória a Deus. Por favor. Como?
Espírito Santo de Deus. Pai, nesse momento, estou declarando para essa nação que o Senhor traga um novo vento de trabalho justo e digno para as pessoas dessa nação.